Opa! Você sabia que você pode donatar um som ou um vídeo para eu reagir pro canal? Clicando no link da descrição do vídeo ou usando o próprio valor de mais do YouTube, você pode pedir o react de uma música por R$ 5 ou um vídeo do YouTube por R$ 1 cada minuto de vídeo. Em caso de dúvida se eu já reagi a algum vídeo no canal, você pode pesquisar o título dele pelo próprio canal, ou conferir as playlists que estarão separadas por obra ou artista. Caso tenha ficado mais alguma dúvida, todas as regras de donate estarão na descrição do vídeo. Lembrando que você também pode apenas recomendar um vídeo pelos comentários. Todos eles irão para a playlist de recomendações, e eu vou reagir eles em algum momento. E é isso, fiquei com o react. Salve galera, aqui é o Lixi, sejam bem-vindos a mais vídeo dessa trazendo finalmente, Thor vs Beelzebub, quem venceria em Record of Ragnarok número 6, velho. Quanto tempo que eu não vejo um vídeo do Shakespeare, né? Pra vocês verem o quanto eu demorei pra trazer esse vídeo aqui. Esse vídeo aqui é o que tá de introdução do canal, né? Deixa eu pegar aqui pra vocês. Nessa parte bem daqui do comentário do Cal Rimas, há um mês. Na época que eu fiz a introdução aqui fazia um mês, velho. Olha o tanto que tinha antes, meu Deus do céu. Mas tamo aí, finalmente trazendo aí, né? Finalmente tamo com ele em mãos. Vamos dar uma assistida. Faz tempo eu tava com saudades de ver vídeo desse gênero. Dessa vez eu posso garantir que o canal voltou. A última semana eu pensei que ia voltar, mas foi uma semana complicada, foi uma semana difícil. Mas já tô mais de boa, já tô mais livre. Ainda tô sem luz, você pode ver, tá escuro o cenário. Mas acontece, a luz que eu comprei não chegou. Eu tô só esperando dar o tempo de espera desde a data de entrega, né, que eles deram pra pedir o reembolso. E aí eu compro uma nova. Até lá vocês vão ter que se contentar com essa luz aqui, mínima, na minha cara. Mas é isso, bora parar de enrolação e só dar play. Tem alguns confrontos na comunidade de Shumatsu no Valkyrie que são cartas marcadas nos debates, e eu diria que dentre as mais discutidas e faladas, Thor vs Beelzebub é uma das mais polêmicas. Muita gente acha que o Bel vence fácil, afinal, né, tem uma citação no mangá que diz que ele pode repelir o martelo do Thor, o que é uma raridade dentro da narrativa do mangá. Por outro lado, tem muita gente que... Peço perdão se deu chiado agora, eu lembrei. Eu tava ajeitando o microfone e eu esqueci de mutar. Peço perdão. Acha que o Thor é o vencedor. Deixa eu voltar aqui, perdi um pouquinho poder... o negócio da parada. Tem alguns confrontos na comunidade de Shumatsu no Valkyrie que são cartas marcadas nos debates, e eu diria que dentre as mais discutidas e faladas, Thor vs Beelzebub é uma das mais polêmicas. Muita gente acha que o Bel vence fácil, afinal, né, tem uma citação no mangá que diz que ele pode repelir o martelo do Thor, o que é uma raridade dentro da narrativa do mangá. Por outro lado, tem muita gente que acha que o Thor é o vencedor, muito pela sua força e poder colossal. No confronto de hoje, no Quem Venceria, temos de um lado o filho de Odin, o nórdico mais... Eu acho que em questão de poder de destruição, sabe, poder em geral, eu acho que o Thor vence em todos os quesitos. Físico também, o Thor ganha em todos os quesitos, mas eu acho que o QI de batalha do Beelzebub e as habilidades dele, né? Como o próprio... Ele mesmo próprio disse nessa citação do mangá, ele provavelmente conseguiria desviar o próprio martelo de Thor. Eu acho que o Beelzebub acaba levando um pouquinho da vantagem por causa disso. Eu não lembro como é a questão de estratégia de batalha do Thor, não sei se isso foi abordado, porque foi a primeira luta, né? Nessa época ainda estava se desenvolvendo a ideia do mangá, né? Tanto que Thor vs Beelzebub, Thor vs Lobo é a pior luta de Shumatsu, pelo menos pra mim, até onde eu li, né? Eu não voltei a ler Shumatsu ainda. Tem uma luta que eu tô achando interessante que tá acontecendo agora, que é de um sniper, eu não lembro o nome dele. Mas eu só acho que é o Sniper vs Loki. Mas eu só vi algumas páginas por aí, soltas, tá ligado? Aleatórias. Eu acho um conceito bem interessante pra um personagem do lado dos humanos. E eu também gosto muito do Loki, então eu tô curioso pra voltar a ler só pra ver essa parte. Eu acho que eu vou esperar essa luta terminar e voltar a ler Shumatsu. Mais poderoso, o deus que busca um oponente forte para que possa usar todo o seu poder e possa se sentir vivo, o deus do trovão, Thor. E do outro lado, o temido e amaldiçoado deus, isolado no Valhalla por sua própria maldição, aquele que busca alguém capaz de matá-lo, o senhor das moscas, Beelzebub. Quem vence esse duelo? Antes de a gente começar nossa análise, só deixa eu lembrar de você de dar like, se inscrever e compartilhar com seus amigos que gostam de Shumatsu ou mangás no geral. Se tiver interessado no canal do TikTok, Discord e Twitter, tudo aí na descrição. Já comentei também quem você acha que vai vencer esses duelos fervorosos de Deus contra Deus. Então, sem mais enrolação, vamos direto pra análise, começando com força. E já começamos fácil, né? Aqui o vencedor é óbvio, mas eu quero aproveitar isso que
Exato, em questão de força, essas coisas, força bruta mesmo, tá ligado? Força do corpo. Mano, Thor leva fácil. Thor. Não tem outra história, não tem como discutir aqui. Alguns erros que a comunidade tem no geral, principalmente passando pelo feito de força do Belga, ele na realidade passa bem mal nesse stat. Os seus melhores feitos envolvem conseguir aguentar uma pressão de cima para baixo do Tesla com o seu escudo. E uma dica, lembrem-se bem desse momento, ok? Agora para o Thor, muita gente acha que ele é o deus com mais força física do mangá, mas isso não tem um parâmetro lá dentro da narrativa. Claro, ele tem feitos suficientes para ser bem discutível se ele é mesmo, mas não tem nada no mangá que confirme que ele é, e não, o databook não diz nada disso. O que o databook diz é que ele é o mais poderoso destruidor da mitologia nórdica, o que não é lá grande coisa, porque meio que só tem um destruidor da mitologia nórdica até agora, que é o Thor. E também, isso acaba só limitando dentro da mitologia nórdica, né? Ele não abrange pros outros deuses, o que torna essa questão realmente bem ampla, tá ligado? Não tem como realmente saber. De qualquer forma, a não ser que o Thor ele volte no futuro, né? Com alguma aparição, com alguma demonstração a mais da sua força, porque realmente foi muito rápida a luta do Thor e do Lubu. Eu acho que poderia ter sido mais, sabe? Poderia ter sido mais. Apesar que foi um conceito bem da hora. Duas pessoas solitárias por serem fortes demais que sentiram um momento de amizade ali quando puderam usar de toda a sua força. Foi um conceito interessante. Foi uma ideia interessante para uma luta introdutória, só acho que foi um pouquinho mal executada. Thor ainda tem ótimos feitos de força, mas eu vou me focar no principal e mais absurdo dele, que envolve as suas Jangrenpyr, as luvas do Thor, que diferentemente do que dizem o conto, não servem para proteger o Thor do Mjolnir, e sim o Mjolnir do Thor. Sim, as luvas estão lá para Essa parte é muito boa. Quando eu vi pela primeira vez eu falei, não é possível. Ai, velho, eu sou o Shumatsu mesmo. Proteger o Mjolnir de ser destruído pelos balanços dos golpes do Thor antes do seu despertar. Ou seja, Thor apenas na base do balanço de seus golpes, ou seja, na força que ele aplica nos seus golpes, e muito disso vem de força física, é capaz de destruir a arma divina mais forte dos céus. E sim, lembrem-se, o Mjolnir é considerado a arma divina mais forte dos céus, mesmo na forma base. Eu não lembrava disso. Ok. Isso é muito interessante, na verdade. Se o Thor, só com sua força física, consegue destruir a arma mais forte, imagina, mesmo se ele estiver com mãos nuas, lutando com Deus com uma arma, é passível que ele consiga ainda ganhar destruindo a arma dele. Claro, tem muitos fatores, uns poréns assim, tá ligado? Mas é uma possibilidade. Tá dando margem de um futuro desse. Ou seja, sim, o Thor é capaz de, na força pura, destruir a arma divina mais forte dos céus durante o momento ali da primeira rodada. Por isso, obviamente, o ponto de força vai pro Thor. Ao olhar de primeira, alguém poderia olhar pra esse ponto e achar que é uma vitória fácil pro Thor, mas as coisas não são tão simples assim. Quanto aos golpes mais poderosos do Bel, temos especialmente o Bater de Asas do Diabo, que é aquele corte ultrassônico capaz de rasgar a armadura do Tesla, o seu Sorafval, que foi capaz de danificar o Tesla, o seu Soraftal, que é um golpe mais forte que o Sorafval, e claro, o Deus do Vazio Caos, que abalou e tremeu o Valhalla inteiro ao explodir. Já o Thor tem 3 poderosos golpes, o Thor's Hammer, ou Martelo de Thor, que o Lubu facilmente deflete e contra-ataca, o Geirrod, que destrói as pernas do Lubu, esse com o martelo já despertado, e o Geirrod Thor's Hammer, que é a combinação dos últimos 2 golpes, e foi capaz de vencer a Skyter do Lubu, arrancar o seu braço, deixá-lo incapaz de lutar, e ainda destruiu uma arma divina que era a Sky Piercer do próprio Lubu. Esse sim é um confronto complicado. Quanto aos golpes do Bel, pra mim fica claro que Sorafval e Soraftal, apesar de bem poderosos, não ficam no nível de, por exemplo, feitos do Geirrod do Thor, que foi capaz de quebrar as pernas do Lubu, que é um dos humanos mais resistentes e duráveis do mangá. Quanto às Asas do Diabo, ou o Sword of Rash, né, que é aquele golpe que finaliza o Tesla, em resumo, a mão direita do Bel sem o cajado, ela é dita como capaz de atravessar a armadura dos deuses, que não significa nada especificamente, mas ela foi capaz de transpassar pela armadura do Tesla, o Super Automaton Beta. Porém, ela não foi capaz de passar pelo bidente do Hades. E
sim, a mão de ataque do Bell e o bidente do Hades colidiram. A gente vê isso num quadro do começo do capítulo 73, que tem até a onomatopeia de Clash, e o bidente não foi destruído, perfurado ou arrancado. Ou seja, mesmo sendo uma lâmina feita de vibrações e com uma alta potência de ataque, essa lâmina do Bell não tem feito de destruir armas divinas como o Mjolnir e portanto não seria capaz de passar por um Geirrod ou um Geirrod Thor's Hammer. Com isso, o confronto aqui desse stat se resume ao caos do Bell contra o Geirrod e o Geirrod Thor's Hammer do Thor, e obviamente vamos focar no segundo, né, o Geirrod Thor's Hammer, porque ele é mais forte. O caos do Bell foi capaz de abalar todo o Valhalla, e a sua explosão passou pelo Coliseu do Valhalla e tremeu os céus. Quanto ao golpe do Thor, ele não tem esse efeito, mas ele somado com o Sky Eater partiram os céus do Valhalla. A diferença aqui, e é bom explicar, é que o caos é uma explosão, a área de alcance dela se dissipa por todas as direções, enquanto o Geirrod Thor's Hammer, a sua área de dissipação de energia só foi pra cima porque ela foi feita em uma colisão contra um golpe tão poderoso quanto, que é o Sky Eater. Então é óbvio que ela vai gerar menos destruição, menos explosão ali, menos impacto do golpe, portanto eu não acho que esse seja um parâmetro justo de comparação. No final, apesar do caos ser sim muito poderoso, ele foi incapaz de matar o Tesla. Claro, o Tesla aliviou ali o dano recebido com a sua bobina, mas isso vários podem fazer. Quanto ao Thor, o seu golpe carrega toda a sua força essa que a gente sabe que é capaz de destruir. A cara do Lubu aqui, foi mal, perdi o foco, mas não tanquei a cara do Lubu. Volta pro vídeo. Podem fazer. Quanto ao Thor, o seu golpe carrega toda a sua força essa que a gente sabe que é capaz de destruir o Mjolnir adormecido e ainda superar o Sky Eater do Lubu e vencer o Lubu e destruir a sua arma, tudo com um único golpe. Por isso, apesar de ser muito parelho, eu vou dar o ponto de potência de ataque pro Thor. Eu acho que ainda tudo vai... Capacidade destrutiva eu não sei. Capacidade destrutiva eu já duvido. Mas essa questão de forças, eu acho que a maioria vai pro Thor, porque é exatamente o que ele disse. Os ataques do Thor são focados. Eles não são em área, assim por dizer, tá ligado? Eles não são ali pra destruir tudo ao redor, tá? Ali pra destruir um único alvo específico. Isso torna a potência de um ataque muitas mais vezes maior do que um ataque em área, assim, que dispersa a força, tá ligado? Em várias direções. Essa é toda a minha lógica pra botar a maioria dos feitos de força no Thor. Essa aqui eu acho que ele já perde. Eu tinha esquecido do negócio de capacidade destrutiva, mas aqui eu acho que o Thor já perde. Capacidade destrutiva. Aqui é um ponto polêmico e um problema pro Thor, justamente porque apesar dos golpes dele terem muita área de efeito, ele acaba não destruindo muito justamente pela questão ali do round 1 ser um conflito de golpes. E sim, o Thor tem uma ótima área de efeito nos seus golpes, sabemos disso porque a martelada comum dele já causou danos em maior área nos Jotuns, né, nos gigantes nórdicos, do que o tamanho do martelo dele, o Mjolnir. A gente vê o ferimento do Jotun aumentando pouco a pouco ali na página. Além disso, o Thor com um único golpe matou todo o exército do Lubu, que cobria a arena inteira do round 1, então sim, ele tem um ótimo alcance. O problema é que ele não mostrou destruir muito da arena, ou destruir muitos de cenários no geral. Já o Bell sim demonstrou mais, mesmo a área de efeito do golpe dele sendo menor, exceto pelo caos que cobriu ali a arena quase inteira no round 8. Apesar disso, o Bell destrói ali uma parte considerável da arena e essa destruição até dificulta a vida do Tesla com o seu Tesla Steps. Então por isso, apesar da alta área de efeito dos golpes do Thor, o vencedor do ponto de capacidade destrutiva é Beelzebub. Justo. Eu fiquei em dúvida ali quando ele falou que o Thor ele tem até uma área ampla, assim, mas acho que ainda cai muito no que eu falei. Os ataques do Thor são focados pra pessoas, não são focados em dispersar a energia do golpe em si, tá ligado? É por isso que não destrói a arena, é por isso que não destrói nada além disso. Porque ele tá unicamente focado no inimigo, nas pessoas que ele vai matar. E é isso. Velocidade de ataque. Aqui é outra bem polêmica. O Bell não é lá um super exemplo de... Caramba, eu não lembro a velocidade do Thor durante a luta. Mas eu acho que era bem lenta, porque eu acho que ele demorava um pouco pra balançar o martelo, eu posso estar enganado. Velocidade de ataque, especialmente os golpes dali dele. Mas com certeza não é uma velocidade de ataque muito alta. Como o Asas do Diabo e o Sword of Val, que são bem simples em velocidade, mas o Sword of Tal é interessante principalmente pelo spam dele, a quantidade de golpes que acaba amplificando as vibrações e formando um único grande ataque. Porém, no caso do Thor, com o seu golpe Martelo de Thor, ele foi capaz de mostrar um feito sim bem interessante de velocidade de ataque, apesar de ele ter muito mais base na narrativa e quadrinização do mangá, que é esse daqui.
O Thor está ali de costas arqueadas e BAM! Uma página depois o martelo está no rosto do Lu Bu. Não tem página que mostra o movimento, não tem elipse de tempo entre a preparação e o golpe. É só preparação, ataque colado no rosto do Lu Bu direto. É algo que poucos, bem poucos golpes no verso demonstraram. Claro, Caralho, eu não isso lembrava por si só disso. não é um grande, poderoso absoluto feito de velocidade de ataque, mas já é o bastante pra, na minha visão, ser um golpe singular mais rápido que qualquer coisa que o Bell mostrou. Por isso, o Thor vai ficar aqui. Eu não lembrava disso. Eu tenho que reler este Matos quando eu for voltar a ler, né? Pra lembrar de tudo. Mas muito interessante isso, velho. Ainda mais com essa arte. Eu tava querendo falar isso desde que ele já mostrou a arte do martelo digital, mas aproveitar que foi focado aqui agora. Mano, que arte linda, mané. Olha só no contraste desse branco poderoso, tá ligado? Esse branco que intimida com o preto do Lu Bu, só a gente podendo ver as costas dele, a frente toda clareada. Mano, é muito lindo, velho. Aqui o artista do mangá mandou muito, velho. Que quadro lindo. Depois o martelo para poucos, bem poucos golpes no verso demonstraram. Claro, isso por si só não é um grande, poderoso, mais rápido que qualquer coisa que o Bell mostrou. Por isso, o Thor vai ficar aqui com o ponto de velocidade de ataque. Velocidade de esquiva. O Thor tem um feito de esquiva, que é esquivar male dessa estocada do Lu Bu. Na real, ele é acertado, né? Então nem conta direito. Quanto ao Bell, ele também não tem lá grandes feitos de esquiva, até porque ele depende muito mais do seu Soraf Samek, os portões do inferno, que é a defesa do Bell com um cajado. Mas ainda assim, o Bell tem ali um ou outro feito de esquiva, desviando de golpes mais lentos que o Tesla demonstrou durante a sua luta. Mas mesmo sendo mais lentos, ainda é mais do que o Thor fez, portanto o ponto de velocidade de esquiva vai pro Bell. Justo. Velocidade de reação. Assim como em esquiva e em reação, o Thor não tem nenhum feito, só os feitos de acompanhar os golpes do Lu Bu e etc, mas nada realmente relevante e importante. Já o Bell, simplesmente o cara é um dos maiores monstros nesse stat, sendo capaz de acompanhar e se defender de Tesla na zona Gemátria, que usava sua movimentação diferenciada para tentar guiar o Bell ao ponto do Tesla Warp. Claro, Tesla conseguiu, mas Bell mal foi acertado durante esse período. E mais, depois do seu escudo ter sido superado, o Bell se adaptou à velocidade do Tesla e não foi mais acertado durante todo o resto da luta. É pouco ou nem? Pois é, aqui o ponto de velocidade de reação vai indiscutivelmente pro Bell. Velocidade de movimento. O Thor mal se move, então de novo sem feitos pra você dessa vez, Thor. Já o Bell, ele ali usa uma velocidade de movimento pra atacar o Tesla, especialmente com suas asas. Essa imagem dele ficou muito boa. Indiscutivelmente pro Bell. Velocidade de movimento. O Thor mal Torbucks. pra atacar o Tesla, especialmente com as suas asas do diabo, mas de novo é bem pouco de feitos pro Bell nessa área também, mas ainda mais que o Thor, então ponto de velocidade de movimento vai pro Bell. Durabilidade. Mano, eu tô adorando. Eu adorei, na verdade, né? Vai pra resistência agora. Eu adorei esse feito de velocidade dos dois. É tudo. Ah, pô, nenhum dos dois tem um negócio aqui, mas isso aqui pelo menos bota um pouquinho à frente do outro, sabe? Ele tem pelo menos uns pouquinho mais de feito assim que os outros, tá ligado? Quem acompanha o quadro deve saber que normalmente eu analiso o stat de resistência primeiro e o de durabilidade depois, mas aqui especialmente eu vou analisar o contrário. Relembrando sempre, durabilidade é você tancar os golpes e não tomar danos, e aqui nesse aspecto ambos os deuses não têm nenhum feito relevante. O Bell é basicamente um papel quando o assunto é tomar danos. Qualquer golpe do Tesla machuca ele e um PPP direto nele quase o matou, com 2 sendo confirmados que o matariam. Já no caso do Thor, ele tomou 2 golpes durante toda a luta, e por mais que a potência de ataque do Lu Bu seja alta o suficiente para partir um humano ao meio e isso só causar um arranhão no Thor, ainda é um feito bem ruim pro lado do Deus Trovão. Mas especialmente nesse confronto, estamos falando não só do confronto de personagens com alta potência de ataque, como discutimos lá atrás, como também em alto poder de defesa, que é o que eu vou analisar aqui em durabilidade. No caso do Bell, ele tem para protegê-lo seu já citado Soraf Samek, os portões do inferno, que é uma defesa poderosíssima dita como capaz de repelir o Almighty Thunder Hammer, o que aqui podemos interpretar como o martelo de Thor do Thor, ou como no mínimo um ataque normal do Thor, mas já vamos discutir isso daqui a pouco, porque é justamente contra o Thor que o Bell está enfrentando. Além disso, o Bell foi capaz de repelir diversos PPPs e PPPs Jets do Tesla, até mesmo aguentar uma barragem de socos do Tesla com o seu PPP Moebius. Legal, né? Bons feitos para a defesa do Bell, certo? Bom, o Thor escala pra cima. Sim, o Thor escala pra Sério? cima. Como assim?
Cara, eu tô tentando me lembrar da luta, em que momento ele foca assim, mais na defesa. Só se foi em momentos que eles cruzam ataques, tá ligado? Não sei se o Thor atacar o ataque do lobo de volta conta como defesa, tá ligado? E com escala pra cima, eu me refiro ao termo usado no Power Scaling para um personagem se colocar acima do outro, mesmo que ele não demonstre os exatos feitos ou maiores. Isso porque a Jungler Empire do Thor é dita como capaz de defender qualquer golpe. E além disso, ou melhor, principalmente por isso, a Jungler Empire, que são as luvas dele, são ditas como a defesa suprema que protege a arma suprema, no caso, o Mjolnir. Além da Brunilde dizer que talvez ambas Jungler Empire e Mjolnir são as duas armas divinas mais poderosas do céu. Ou seja, sim, a Jungler Empire escala pra cima da defesa do Bel, mesmo ela não tendo defendido nada na obra. Caralho, eu não lembrava disso, velho. E que eu me lembre, o Thor, ele quebrou essa luva, não quebrou? A Jungler. Eu não sei se eu pronunciei certo, vou tentar pronunciar de novo, não. Ele quebrou na base da força quando ele tava lutando contra o lobo, não quebrou? Eu posso estar enganado, eu posso estar muito enganado. Apenas a citação já basta, e já sabemos que tudo que o escudo do Bel defendeu, as luvas do Thor também poderiam defender por questão de escala. E só pra avisar, caso alguém não saiba, a luva do Thor, a Jungler Empire, né, só foi destruída porque a Sky Piercer do Lubu tem a habilidade especial de destruir defesas, ou seja, o Lubu tem um hacks bem... Ah, então foi a habilidade do Lubu que quebrou, não foi o Thor em específico. Faz sentido agora na minha mente. eu jurava que tinha sido o próprio Thor que tinha quebrado. Então, em questão de poder destrutivo, pra destruir coisas mesmo, destruir algo, a arma divina do Lubu é a melhor nesse quesito. Pra quebrar uma defesa suprema dos deuses, né? A maior defesa já vista, tá ligado? Já citada no mangá. Seria interessante ver até o limite de onde a lança do Lubu iria, né? Do Lubu tem a habilidade especial de destruir defesas, ou seja, o Lubu tem um hacks bem específico que passa pela defesa. Na verdade, se o Lubu lutasse contra o Beelzebub, então, o Beelzebub tava ferrado. Ele ia destruir a defesa do Beelzebub facilmente. E como o Beelzebub não aguenta muitos golpes, já era pra ele. Não importa qual seja ela ou quão boa ela seja, então ela não vai entrar aqui nessa disputa. Com isso, apesar da durabilidade corporal de Thor e Bel serem quase iguais em questão de feitos, o Thor vai levar o ponto de durabilidade graças à durabilidade e poder defensivo de sua Jungler Empire. Resistência. Agora sim, diferente do último onde considerávamos o quanto o cara é capaz de tancar sem sofrer danos, agora teremos o quanto de dano o lutador é capaz de aguentar e continuar lutando. Aqui eu acho que o Thor leva. O Beelzebub, ele... Os poucos golpes que o Beelzebub levou, ele sofreu muito dano. Eu não lembro qual a potência de ataque dos golpes do Tesla, mas eu não acho que seriam tanto quanto os golpes da lança do Lubu, por exemplo. E de novo, esse é um stat complicado por causa do Thor. Fato é que a primeira rodada em si é quase que um nerf pro Thor, no sentido de mostrar suas capacidades pros leitores. Por causa da narrativa dela, o Thor basicamente só se foca ali em conflitos de golpes, ele não esquiva, ele mal se move e ele mal recebe golpes. Afinal, quem vence uma colisão de golpes costuma não sofrer danos no processo, normalmente é assim que acontece em Shumatsu. E por isso, o único feito de resistência do Thor é aguentar ali 2 golpes do Lubu, um em seu ombro e o outro aquele corte diagonal no peito que inclusive deixa uma cicatriz. Já no caso do Bel, temos ele aguentando alguns plasmas ali do PPP do Tesla quando o soco passa por pouco pela defesa dele, e principalmente o PPP do Tesla pós-Tesla Warp, que é o próprio Bel disse que se tivesse sido acertado 2 vezes por eles, teria morrido. Ou seja, basicamente aqui temos 2 personagens que mal tomaram dano, e a discussão se resumiria ali em quem tem mais potência de ataque entre o Lubu e o Tesla pra gente definir quem resistiu mais dano entre Thor e Bel. Mas apesar de eu achar essa disputa parelha, fato é que o Bel aguentou mais danos. Isso eu me refiro à quantidade deles, pois além dos PPPs, ele aguentou ali parte do impacto do caos que volta pra ele quando ele utiliza, e também aguentou a pressão de suas vibrações que fazem no seu corpo, que também é ali um feito de estamina, mas também é um feito de resistência. Por isso, apesar de eu achar os dois bem próximos, e dependendo ali do critério ir pra um lado ou pra outro, eu vou dar o ponto de resistência pro Bel, pois ele aguenta mais danos e continua lutando, que é o ponto principal desse stat. Ok, justo. Realmente, tem poucas coisas pra gente, dos dois, né? Pra gente julgar quem tem a maior resistência e tudo mais. Na minha opinião, o Thor, ele levaria ainda esse ponto.
exatamente pelo que eu falei, eu acho que os golpes do Lubu são mais potentes que os golpes do Tesla. E esses golpes dos Tesla já machucavam bastante o próprio Beelzebub. Mas eu posso estar muito enganado. Eu posso estar só lembrando de algumas páginas que não existem, tá ligado? Mas não acho injusto o Beelzebub levar o ponto, assim como eu não acharia injusto o Thor levar esse ponto. Quando as coisas é muito ampla assim, quando nenhum dos dois tem muitos feitos, é complicado mesmo. Aí vai muito mais na base da pessoa em si que tá analisando a luta. Estamina. E assim como eu falei, o Bell tem esse feat de estamina de se manter lutando mesmo com o peso que as suas vibrações fazem em seu corpo. Mas não é só isso, o Bell também tem um ótimo feito de estamina, um dos melhores do verso na real, por lutar por dias, se não meses, vai saber, contra o Hades em seu flashback. Eu já comentei sobre esse feito em outros 2 vídeos do Quem Venceria, ambos falando sobre o outro lado dessa luta do flashback, que é o Hades, mas por mais que o Hades saia completamente suave e o Bell tenha perdido aí, fato é que o Bell ainda teve estamina pra lutar por todo esse tempo, que é indefinido, mas é no mínimo de um dia. Com Quanto certeza. ao Thor, ele tem o feito de obviamente lutar com o Lubu e também de vencer o exército de 66 Jotuns facilmente, mas não temos o tempo que ele luta com eles, e pelo que dá a entender é uma luta bem rápida, o Thor limpa eles facilmente. Portanto, por feitos, o ponto de estamina vai pro Bell. Toleranciador. Justo. Não aprofundaram tanto o Thor pra gente conseguir analisar ele tão bem, né? Tanto que o Thor, ele, provavelmente, com outros personagens, ele perderia a maioria dos... a maioria não. Tirando os pontos de força, né? Perderia alguns pontos. Facilmente. Portanto... perderia a velocidade de ataque e a durabilidade, provavelmente, né? Porque os outros personagens têm mais feitos nessa área, eles têm mais coisas pra mostrar. O Thor não mostrou praticamente nada pra gente, então não tem o que fazer. Por feitos, o ponto de estamina vai pro Bell. Toleranciador. Aqui é realmente um embate acirrado. O Bell em si não é um personagem que demonstrou sofrer dor e cansaço, a não ser quando ele foi levado a extremas condições, como na sua batalha com o Hades, quando ele desferiu seu caos, ou quando ele estava sendo pressionado pelo Moebius do Tesla. O Thor, por outro lado, apesar de novo, repito, ele tomar poucos danos na luta dele com o Lubu, simplesmente não demonstra cansaço ou dor em nenhum momento, e também não demonstra cansaço ou nenhum tipo de dificuldade ao lançar o seu golpe mais forte, assim como não mostra dificuldade ou cansaço ou sequer um pingo de suor ao limpar os 66 Jotuns e salvar Asgard. Na real ali o que ele mostra é tédio. Por isso, apesar de ser de novo bem parelho ali e meio esquisito por causa da conjectura do combate da primeira rodada do Ragnarok, o ponto de toleranciador vai pro Thor. QI, a gente realmente tem que discutir. Ok, não sei se justo. Porque quando eu penso em toleranciador, não é só questão de lutar por bastante tempo, mas é realmente levar dano e continuar lutando por causa disso. O Thor, ele quase nunca levou dano, né? Quase não levou dano nenhum durante a luta dele contra esses 66 gigantes ou contra a luta dele contra o Lubu. Quem tem mais feitos realmente mostrados sobre isso é só o Beelzebub. Eu acho que por falta de informação o Beelzebub levava isso. Esse ponto. Vamos lá, o Thor mostrou nem saber ler direito. A gente realmente, primeira rodada do Ragnarok, o ponto de toleranciador vai pro Thor. QI, a gente realmente tem que discutir esse ponto. Vamos lá, o Thor dá pra passar bem rápido por essa... mostrou nem saber ler direito. Claro, não que ele seja burro, eu não acho que ele é burro, não. Ele não é uma porta inteligência, mas ainda assim não tem feitos mínimos pra eu estabelecer algo aqui. O máximo que ele tem são alguns feitos de inteligência ali, envolvendo a situação do Ragnarok, que encaixaria como análise de fatos, mas é muito pouco. Quanto ao Bell, simplesmente o segundo ou talvez o maior QI do mangá, com conhecimentos em biologia, análise e tecnologia, ao cultivar uma semente do Rajun no corpo do Zero e trazer de volta a damas no seu corpo cibernético. Por isso, pra surpresa de 0 pessoas, o ponto de QI vai pro Bell. QI Battle, Justo. ou inteligência de batalha. De novo, mesma coisa. O Thor não demonstrou nada de QI Battle, ele é pura força bruta. Esse aí o Beelzebub também leva facilmente. só referenciado como um grande e possivelmente experiente guerreiro. Quanto ao Bell, ele foi capaz de entender 3 pontos fracos do Tesla, o Warp do Tesla, entender o seu plano para guiá-lo até o ponto de teleporte e depois prever o plano do Tesla envolvendo o PPP Cross, prevendo o punho de trás do Tesla ao entender a personalidade inventiva e criativa do seu inimigo, o que demonstra inteligência, perspicácia e adaptabilidade. Por isso, o ponto de inteligência de batalha vai pro Bell. Habilidades.
Aqui é um ponto interessante, que de primeira você pode achar óbvio, mas se acalme e veja com clareza o que vai sair daqui, hein? Primeiro vamos às habilidades do Thor. O deus do trovão nórdico tem em seu arsenal de habilidades algumas coisas mais óbvias, mas outras menos. Começando com maestria em armas, especificamente com o seu martelo, o Mjolnir. Manipulação de medo, mostrado quando ele foi capaz de inferir medo em Brunhilde e especificamente em Gol, simplesmente com a sua presença. Manipulação de ar, pelo menos limitada, já que seus golpes com o Mjolnir carregam e geram poderosos ataques de vento. Manipulação e resistência a calor, já que quando despertar do seu Mjolnir ferve que nem lava. Ataque guiado com o seu martelo, que é dito não errar nenhum alvo, apesar de que ele pode ser defletido como o Lubu faz. E o mais óbvio, claro, eletrocinese ou manipulação de eletricidade, que ele demonstrou controlar e imbuir seus golpes com raios, especialmente o martelo de Thor. Além disso, eu gostaria de acrescentar novamente as suas Jangrenpir, que não é uma habilidade por si só, mas é uma ótima defesa e capaz de bloquear qualquer golpe. Aliás, vale o adendo, eu não estou considerando o teletransporte do Thor que ele fez no anime, porque por mais que seja hipoteticamente canônico, ele não usou contra o Lubu, e portanto é possível pressupor que ele não vai usar contra o Bell também. E mais, a gente não sabe as condições ou características desse teleporte, então não vai ser considerado aqui, beleza? Agora para Bell, que tem uma vasta área de habilidades também. E só pra avisar previamente, vou desconsiderar qualquer habilidade que o Bell tenha proveniente do seu Demoniac Destrudo, que é o transe que ele entra, o tal Satã, certo? Então, começando, o Bell tem um intelecto genial como habilidade, maestria médica e biológica, como dito no ponto de QI, maestria em armas, especificamente com o seu cajado, e também experiência e maestria em combate corpo a corpo, já que antes do cajado ele lutava sem armas e o Adamas diz que Bell é um guerreiro experiente e acima da média no Helheim. Ele também tem previsão analítica limitada, visto que Bell é capaz de prever quando o Tesla vai teleportar após o primeiro Tesla Warp, e evolução reativa, que é uma habilidade onde seu usuário se adapta aos perigos expostos. Nesse caso com Bell, ele foi capaz de se adaptar à velocidade do Tesla na zona Gematria. Ele também tem resistência à manipulação de medo e manipulação de medo, já que resistiu à aura aterrorizante do Odin e a sua própria presença exala medo para ambos deuses e humanos. E claro, o principal, a sua manipulação de vibrações, que confere a ele mais dois hacks interessantes: a criação de campo de força, que é o seu Soraf Samek, e negação de durabilidade, mostrado e dito por Tesla que são capazes de afetá-lo externa e internamente. Nesse caso, todos os golpes e até a defesa do Bell causam isso, mas o maior impacto é o com seu caos, que foi o responsável por fazer Tesla chegar ao seu limite. Com isso, finalizadas as habilidades fica... Ok, antes dele falar, eu realmente não consigo julgar essa parte. Porque é muito diferente, é muito amplo, tá ligado? Se fossem habilidades parelhas ali, parecidas, seria mais fácil pra mim julgar. Mas eu não consigo. Tem que pensar em muitas situações assim, tá ligado? Pra conseguir pensar em qual habilidade é melhor. Ainda mais no contexto da luta. Eu não sei quem ganha por habilidade aqui. Vai ser uma surpresa pra mim qualquer um dos dois que ganhar, tá ligado? É claro que o confronto aqui é bem parelho, pelo menos na minha visão. O Bell tem muitas habilidades provenientes de características mentais, enquanto o Thor tem mais habilidades vindas do seu Mjolnir ou da sua força avassaladora. Apesar disso, eu vou definir aqui que quem vai levar o ponto de hacks é aquele que tem a habilidade mais forte e útil para o combate, e nesse caso eu acredito que seja ambas evolução reativa e negação de durabilidade, ambas do Beelzebub. São as mais fortes e por isso o ponto de hacks vai pro Beelzebub. Matchup! E finalmente... Justo. Como eu disse, eu não consigo julgar essa parte aí já não é comigo. Eu vou confiar aqui no que o Shakespeare tá dizendo. Chegamos no tão esperado e aguardado ponto do matchup. Lembrem-se... Nesse ponto da história, que vocês... isso também é da música do Danny Rap, né? Foi mal, perdi o foco. Nesse ponto, quem vocês acham que ganham? Eu sinceramente acho que, apesar de tudo que o Beelzebub tem, eu acho que o Thor ainda leva por pura força física dele mesmo. Por puro poder destrutivo dele, né? Basicamente, apesar de tudo que o Beelzebub é capaz, o QI de batalha dele, todas as defesas dele, tudo que ele pode analisar na situação, eu acho que ele ainda não consegue resistir a um ataque bem dado do martelo de Thor, o que levaria à derrota iminente dele. Posso estar enganado. Não necessariamente aquele que ganha mais pontos vence, tudo vai depender de como esses pontos levam à vitória ou não aqui no matchup.
Para começar, vamos tirar o elefante da sala. A citação de Brunilde quanto ao escudo do Bel ser capaz de repelir o poderoso martelo do Deus do Trovão. E sim, é isso que diz aí. Claro, não cito o nome do Thor, mas meio que só tem um Deus do Trovão que usa martelo, então fica bem evidente o que ela quer dizer. E sim, repele é a palavra, ou seja, o golpe bateria no escudo e voltaria, que é o que acontece quando o Tesla acerta um PPP na superfície de vibrações do escudo. Porém, aí temos que discutir se isso se refere ao martelo despertado ou não, e se isso importa. E pra mim é evidente que se refere ao martelo adormecido, ou seja, ao martelo sem estar despertado, sem estar ampliado. Afinal, todas as citações do martelo de Thor, seja de ser a mais forte Sacred Treasure, quanto da Edda em prosa, se referem a ele não despertado. Com isso, fica evidente que o Bel vai ter a vantagem aqui no momento em que ele é capaz de defletir o golpe martelo de Thor, que seria o primeiro golpe do Thor em uma luta. Então, por exemplo, conectar algum golpe no próprio Deus do Trovão. E aí tem um problema pro Bel, afinal mesmo que ele tenha uma boa velocidade de ataque e o Thor não tenha uma grande velocidade de esquiva, o Thor ainda tem uma alta durabilidade, seja com a sua Jangren-Pir, que de novo são no mesmo nível do escudo do Bel, quanto o seu Mjolnir, que o Thor também usava para defender contra os golpes do Lubu, e também é bem durável, afinal é a arma divina mais forte do mangá, atrás apenas da espada Nirvana Zero do Buda. Com isso seria bem difícil o Bel causar danos massivos no Thor com as suas asas do diabo, que não foi capaz de passar pelo bidente do Hades, então não passaria pelo Mjolnir ou Jangren-Pir, e também seria difícil dar muitos danos quanto a Jangren-Pir e o Mjolnir cobrem muito do Thor em área e dão uma alta defesa a ele, então o Bel acaba perdendo muito de suas armas ofensivas aqui. Com isso, nem Bel consegue dar muito dano no Thor e nem Thor consegue dar muito dano no Bel. Mas isso mudaria quando o martelo de Thor despertasse, e então a potência de ataque do Thor aumentasse bizarramente. Com isso, entra aqui um fator vital para a definição desse confronto e que coloca em xeque a característica de deflexão do Bel. E sim, essa propriedade de deflexão do Soraf Samek do Bel não é lá tão absoluta quanto é dito. Primeiramente que ela tem a fraqueza de velocidade, caso um golpe seja mais rápido do que as vibrações do Bel são para construir a sua defesa, mas mesmo que o Thor leve o ponto de velocidade de ataque, não creio que ele ultrapassaria o escudo, pelo menos não por velocidade. E se ultrapassasse seria dando pouco dano, assim como o Tesla estava dando. Porém, eu tenho uma dúvida, antes de continuar a luta, talvez ele fale disso, eu tenho uma dúvida, mas o martelo despertado do Thor, ele pode usar junto com a Jangren-Pir, as luvas dele? Porque senão ele teria que tirar elas pra poder usar o martelo, né? Eu posso estar muito enganado, né? Porque tem toda a questão de, as luvas não protegem o Thor do martelo, as luvas protegem o martelo do Thor, né? Então, eu não sei se ele tem que tirar as luvas pra usar esse martelo despertado ou ele continua com elas. Porque se ele tirar, parte do ponto de defesa do Thor já cai. Alguém especialista aí me diz, por favor. Velocidade. E se ultrapassasse seria dando pouco dano, assim como o Tesla estava dando. Porém, vemos contra o próprio Tesla que o Bel pode ser pressionado contra o seu escudo, mesmo com ele completo. E isso em dois momentos, depois que o Bel usou o seu Caos e quando o Tesla o pressiona com o seu PPP Moebius. Aqui nesse primeiro fica bem claro, o Bel é pressionado pelo punho do Tesla de cima para baixo e é obrigado a defleti-lo fisicamente para o lado. Quem faz a tarefa de refletir o golpe não é o escudo e sim o próprio Bel, que aproveita a abertura e atinge o Tesla com as suas asas do diabo. O problema é que a pressão do punho do Tesla e a pressão vinda de um Geirrod ou um Geirrod Thor's Hammer é bem diferente. Lembrem-se, basicamente nessa mesma condição, o Lubu tentou se defender do Geirrod colocando sua alabarda na frente, e teve as suas pernas destruídas. E o Lubu é um dos humanos mais fortes fisicamente, enquanto questão de força, o Bel é basicamente um dos piores. Então tomar um Geirrod de frente seria horrível pro Bel. Claro, o escudo poderia ali salvá-lo de morrer pro golpe, né? Afinal, o golpe não vai acertar o Bel e sim o escudo. Mas o golpe é tão forte que ele iria pressionar o Bel contra o chão, assim como pressionou o próprio Lubu, e daria no mínimo danos próximos ao que o Lubu tomou. E mesmo que o Bel tentasse desviar ao invés de defender, ele não tem feito de esquiva bons o bastante para poder esquivar de um golpe com uma área de efeito tão grande quanto o Geirrod ou o Geirrod Thor's Hammer.
Então o Bell entra em bastante problemas nesse ponto. Porém, o Bell ainda tem a sua carta na manga, que é o Caos. Essa é uma baita carta na manga para ele, graças à negação de durabilidade que ela causa e, claro, o seu grande poder de fogo. Entretanto, o Caos tem uma fraqueza, que é que ela pode ser aliviada, ou melhor dizendo, aquele que for ser acertado por ela pode atingi-la com um golpe para tentar aliviar os danos que ele vai tomar, que foi o que aconteceu com o Tesla. Ele usou uma de suas bobinas para carregar imediatamente o PPP mais forte que podia, assim aliviando parte do dano. De acordo com o Edison, se o Tesla não tivesse feito isso, ele teria morrido. Ou seja, é uma prova que sim, o Tesla aliviou parte dos danos do Caos com um golpe poderoso. E pro Thor, isso é uma vantagem. Afinal, se o Tesla conseguiu aliviar com um PPP, imagine o Thor com um Geirrod ou um Geirrod Thor's Hammer. Certeza. São absolutamente mais poderosos e devastadores do que um PPP do Tesla. O Thor, mesmo tendo uma resistência e durabilidade físicas baixa se comparada com o Tesla, diminuiria mais os danos do Caos do que o Tesla. E é bem plausível dizer que ele sairia vivo desse golpe. O problema é que eu ainda assim não acho que o Caos seria completamente dissipado pelo golpe. Afinal, ele é uma explosão que vai se alastrando. E mesmo achando o Geirrod Thor's Hammer mais forte, isso é no sentido de focalização do dano. Afinal, de novo, o Caos é uma explosão que vai varrendo tudo e portanto dissipa sua energia. Porém, é fato que o Thor tomaria danos mínimos, mas tomar danos mínimos ainda é tomar dano, e o dano do Caos especialmente tem alta característica de negação de durabilidade. E o Thor não tem uma boa resistência para lidar com esse dano, o que poderia causar severos problemas ao Thor e atrapalhá-lo. Afinal, esse é um golpe que nem Mjolnir e nem Jangrenpyr poderiam salvá-lo de sofrer o dano. Então aqui a gente fica num impasse, já que o Thor definitivamente teria dificuldades com isso, mas o Bell também sofreria muito dano que ele tomaria da pressão dos golpes do Thor com o martelo despertado. Porém aí fica claro pra mim, e espero que pra vocês, que quem sofre mais, no caso, é obviamente o Bell. Sim, o Thor vai sofrer os danos Eu jurava que ele ia falar Thor aqui. Mas realmente, é o que eu falei. A potência de ataque do Thor vai incomodar muito mais do que qualquer defesa ou esquiva que o Bell tente fazer, tá ligado? Então, no final de tudo, o Bell vai ser quem vai ter levado mais dano, não tem jeito. internos, mas mesmo ele tendo uma baixa resistência, ele ainda é um Berserker que aguentou golpes de alta potência de ataque do Lubu. E mais, mesmo se o Thor aguenta pouco, levando em consideração os danos massivos que o Bell tomaria com os seus golpes, bastaria 2 Geirrod ou 2 Geirrod Thor's Hammer no máximo, para primeiro quebrar as pernas do Bell e depois finalizar o trabalho completamente. E com isso pra mim fica bem óbvio que no duelo entre aquele que busca alguém forte pra poder estar vivo e aquele que busca alguém forte pra morrer, ambos alcançam o seu desejo. Eu não tinha feito essa ligação, eu não sei se ele falou no início, mas eu não tinha feito essa ligação, velho, que luta genial, por favor, nossa... Gênio, Shakespeare é um gênio, velho. Eu não tinha feito essa ligação. Realmente, o Thor, ele só procura alguém forte, né? Pra se sentir vivo, pra se sentir feliz, animado numa luta. Enquanto o Beelzebub, ele quer morrer pra alguém só. Gênio, 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 gênio. Aqui o vídeo melhorou. O vídeo já tava muito bom, aqui melhorou umas 30 vezes mais. Thor usa tudo que tem e Beelzebub encontra sua tão esperada morte, pois o vencedor desse confronto num Extreme High Diff é o Deus dos Trovões, Thor. E com isso chegamos ao fim de mais um... Invicto na escolha. Mentira, eu não lembro se eu acertei nas outras. Mas até então, hoje, eu me considero invicto. Quem venceria? Esse aqui talvez seja um dos mais polêmicos e também mais difíceis que eu já fiz. Acho que esse confronto aqui é bem complicado e por mais que eu veja uma leve vantagem pro Thor, o Bell tem sim boas chances de vencer. Tanto que foi o primeiro Extreme High Diff do quadro Salvo Engano. De qualquer forma, caso você discorde ou simplesmente queira debater sobre Shumatsu, sobre Caso você discorde, entre no nosso Discord. esse confronto ou qualquer outro, ou até conversar de qualquer outra coisa, o link do server do Discord tá aí embaixo na descrição. Lá podemos debater de forma apropriada e quem sabe você não me convence do contrário ou reforce meu ponto nesse vídeo, hein? É isso, Ok. Agradeço a sua presença até aqui, não Muito se esqueça obrigado do por like, esse da sua videozão. inscrição se ainda não é inscrito Já tá aqui, e até meu rei. mais. Mano, vídeo muito bom como sempre. Velho, eu adorei esse detalhezinho final. Eu não tinha feito os pontos, tá ligado? Eu só tava pensando na batalha em si. Quando você pensa no contexto dos personagens, fica muito mais da hora, velho. Belo vídeo.
Shakes tem, como sempre, acertando muito a narrativa dele, o jeito que ele vai passando por cada habilidade dos personagens, e o jeito que ele vai fazendo o matchup da luta é sempre muito coeso, sempre muito bom. Querendo ou não, é algo muito... Como posso falar? Vai de pessoa pra pessoa, porque, querendo ou não, é o jeito que ele imagina que seria a luta. As pessoas podem imaginar jeitos diferentes pra essa luta, finais diferentes, e é por isso que isso aqui é aberto pra debate. Isso aqui é só a visão dele, e tá tudo bem você pensar, não, o Beelzebub vai ganhar por causa disso, disso, disso. Ok, tudo bem. vamos debater. Lembrando, passe no vídeo original na descrição, caso você não tenha visto. Apoiar os Shakes, se inscreve no canal dele, o mano merece demais. E é isso. Eu espero vocês no próximo vídeo. Falou!